Olá, gente peregrina. Olá, gente membresina. Por que os deuses, e então o Deus do monoteísmo, é pensado como rei? Ainda hoje, mesmo em países onde a monarquia não é mais um valor político. Mas os deuses e o Deus monoteísta continua sendo tratado como rei, como se fosse uma característica ontológica própria da condição de ser Deus. Então, ser Deus e ser rei são condições equivalentes, porque o rei é praticamente um Deus. E o Deus é sempre um rei. Mas por que é que os deuses, primeiramente, se tornaram reis e, mais recentemente, o Deus monoteísta brinca de ser rei? Porque desde que a civilização se constituiu na forma contemporânea, um sistema de acumulação de riqueza e o domínio dessa acumulação por parte de um grupo, dentro desse grupo emerge a noção de rei. Um sujeito chefe, uma espécie de grande pai, que sustenta a sua posição pela força, pela violência, pela coerção. E todos os demais são os filhinhos, são as ovelhinhas, são os súditos, são os escravos, que são submetidos pela força, pela violência e pela coerção. Como não é um jogo que, ao menos no início, e em determinadas fases do seu desenvolvimento, as pessoas gostem de jogar, um dia elas cansam, é preciso que haja uma contenção subjetiva da massa. É preciso que a massa tenha medo da espada, mas que também tenha medo interno da própria ideia de rei. Então, o que os reis logo imaginaram? Que se servissem da religião, seria um mecanismo extraordinariamente eficiente e eficaz para o controle dos súditos escravos. Aqueles mais rebeldes, você corrige com a espada, mas o resto, 95%, você controla com o mito. Então os reis se apropriaram da religião. Isso aconteceu desde que o primeiro rei se levantou. Provavelmente os reis copiaram simplesmente o que líderes religiosos já faziam antes da emergência da figura política e institucional do rei. Não inventaram o controle. O controle deve ter nascido antes, porque não nasce a civilização imediatamente, nascem os reis. Nasce a civilização no sentido de acúmulo de riqueza, desenvolve-se a sociedade de classe e os experimentos sociais por parte da classe dominante no controle das classes dominadas vai ensaiando até que chega à sua perfeição, que é o modelo da monarquia, muito e só muito recentemente questionada e ainda assim não em todo o planeta. Mas os primeiros reis que o fizeram ganharam absoluto controle sobre a esmagadora maioria da população. Nesse momento, a religião passa a ser instrumento da coroa, ao ponto de que mitos vão se desenvolver a partir disso. O rei passa a ser representante de Deus, filho de Deus, o próprio Deus, a estátua do Deus, da onde sai a leitura alegórica de o homem como imagem de Deus, é na verdade ali o rei, que é a imagem do Deus. Isso vai, durante 2000 anos de monoteísmo, se desenvolver como uma racionalização alienada do mito e se desenvolvem articulações com aparência de lógica nesse mito e se desenvolve aí muito profundamente a circunstância atual de as pessoas tratarem naturalmente Deus como um rei, ainda que não sejam governadas por um rei. Mas vejam, qualquer um que controlar esse Deus controlará essas pessoas como súditas. Não acredita?
Olhe pela janela. O mecanismo que transformou os deuses e o Deus monoteísta em rei foi desarmado, desmontado na sociedade brasileira. Mas o imaginário que se tem do Deus monoteísta continua sendo o do imaginário de um rei. Todos que controlam esse Deus, dos líderes de igreja a governantes, têm da população que se submete a eles o comportamento de súditos. É simples. Psicologia social e mais nada. Na veia. E é triste ver isso com os próprios olhos. Se você gostou, clique no joinha, comente, compartilhe, clique no sininho para todas as notificações. E considere fazer parte do clube de membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.